Empreendedorismo para muito além dos negócios, das grandes empresas, sim. Vamos entrar em assuntos como constelação sistêmica, meditação, como organizar melhor o seu negócio para ele ser mais humano, tanto para você quanto para os seus liderados. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do nosso podcast, o Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem compartilhar aqui com a gente um ponto de fala. Antes de a gente começar mais um papo delicioso aqui, eu peço que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, não dói nada, não custa nada. E é muito importante para a gente aqui do Ponto de Fala, para a gente continuar com esse barulhinho gostoso pela internet, trazendo conversas transformadoras e inspiradoras. Então se inscreva, acione o sininho, deixe seu comentário, compartilha geral. Vamos colocar aí nos ouvidos de todo mundo o ponto de fala. Hoje a nossa conversa é muito legal, muito inspiradora, voltada para empreendedorismo, né? E mulheres empreendendo. A gente sempre gosta de trazer muito esse tema aqui. E para falar disso, uma maneira até muito importante e relevante de empreender, que eu comecei a aprender aqui com ela nos bastidores, né? De uma forma sistêmica. Quem traz isso para a gente hoje é ela, que é super especialista nesse assunto, Carol Vaz. Muito obrigado e seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Gratidão pelo convite. É um prazer espalhar boas novas. Isso. Me conta uma coisa, então, eu acho que toda a história de empreendedorismo é muito bacana, né? A gente traz alguns personagens muito legais aqui no nosso podcast. E a sua história também é de muita superação. E a gente sabe que, principalmente no Brasil, só o fato de ser mulher e empreender já nasce, né, um desafio daí. Então conta pra gente, né? Isso sempre teve na sua veia, desde jovem, desde menina ali, de querer empreender. E como que você deu esse primeiro passo? Bom, acho que diferente das histórias normais de empreendedorismo, eu venho de uma família de funcionários públicos. Olha! Então eu fui criada para ser funcionária pública. Então eu amava estudar, sempre gostei muito de estudar. E aí meus pais me disseram, né? Você tem que estudar muito para conseguir um bom emprego, que é melhor que seja público, e aí você vai ser feliz. Então eu estava focada nisso. Fiz direito, né? Me formei em direito. Na faculdade, assim, me apaixonei pelo direito, porque ele é apaixonante na teoria. Uhum. A teoria é maravilhosa. Para por aí, né? A teoria foi maravilhosa, ganhei muito conhecimento. E aí, acho que o empreendedorismo aconteceu por acaso mesmo. Eu tinha me casado, né, há pouco tempo. A gente tinha horários... nessa época, eu trabalho desde os 15 anos. Então, eu sou independente, pago minhas contas desde os 15. Uhum. Paguei minha faculdade, paguei meu cursinho. Então, acho que nesse sentido da independência, né, do empreendedorismo e da coragem de independência, acho que desde de nova mesmo. E aí, eu era produtora de festa, né? Então, eu produzia grandes eventos, tanto pessoa física quanto jurídica, e fazia faculdade em paralelo. Tá. E aí, eu estava focada, né? Que eu ia sair dali, né, fazer cursinhos e ia prestar para promotora pública. Então, eu estava... Gente, você estava exatamente no lado oposto da história. Exato. E aí, eu e o Marcelo, a gente tinha horários muito diferentes. A gente brincava que era o sol e a lua, então a gente não se via. E daí a gente colocou na cabeça, será que a gente acha um projeto que faça sentido para os dois? E aí a gente começou a guardar dinheiro para, quem sabe, viesse um investimento. Tá. E, em paralelo, eu sempre fui louca por cachorro. Então, os últimos anos que eu morei com a minha mãe, a gente não tinha cachorro. E aí eu casei, a primeira coisa que eu fiz, um cachorro. Antes do sofá, a cachorrinha já chegou. Tava lá. Antes dos móveis, ela estava lá. Então, E aí foi muito interessante que ela teve um problema de saúde. Ela teve ovário policístico, né? Ela tinha o síndrome do ovário policístico. Ela sangrava muito no cio. Então, o primeiro cio, ela... Era torrencial, assim, né? Eu já tive muitos cachorros e era, 7, 14 dias que fica ali com sangramento, ela ficou 60. Meu Deus, a casa era toda novinha, eu ainda estava no último ano da faculdade, então era desesperador mesmo. Eu chegava em casa, a casa estava uma zona. Entendi. E aí a gente foi testando tudo que tinha no mercado e nada resolvia. A pessoa pegou assadura, alergia, pegou tudo, nada resolvia. Mais piorava do que ajudava. E aí, depois de uns 15 dias, eu falei, cara, eu vou na farmácia, vou comprar fralda de criança e vou dar um jeito. Tá. E aí a gente começou, e aí, na terceira tentativa, a gente acertou o lugar ali da cauda, não sei o que. Eu cheguei em casa, a casa limpa,
cachorra viva. Mais e tudo ali importante. na fralda. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Uma fralda de criança. Uma fralda de criança. A gente só foi, assim, sofreu pra achar o tamanho certo, que jeito colocar, tal. Acho que foi mais isso mesmo. E aí, toda vez que a gente ia fazer o furo, eu falava, gente, como ninguém faz isso pronto? Porque cega a tesoura em 3 fraldas, né? Porque você tem que dobrar a fralda pra fazer. Nossa. E aí, acho que foi o momento eureka, foi esse, assim, né? Nossa, é verdade, se a gente precisa, um monte de gente precisa. E aí, sim, largamos tudo pra fazer fralda pra cachorro. Não existia nessa Não época? existia no Que ano que era mundo. isso, Carol? 2004, 2003, 2004. Caramba, não existia. faz tanto tempo assim, né? Não existia. Existia só umas calcinhas onde você deixava as fezes dentro da fralda, o que causou muitos, né, desconfortos em casa. E no mundo, assim, a gente procurou na Amazon, procurou onde tinha pra achar. Não encontramos. Nossa. Daí a gente, acho que foi o único processo que eu fiz, que valeu pagar a faculdade, então eu fiz a patente da fralda. Tá. Foi a única coisa que eu fiz da faculdade. E aí, como eu tinha opção de fazer mais dinheiro, né, assim, de freela e tal, eu fiquei fazendo até alcançar um X de dinheiro. E o Marcelo saiu, ele trabalhava com arquitetura, saiu para ver como que fazia uma fralda, né? A gente não sabia nem do que era feito. E aí começou. Óbvio que o dinheiro acabou em 6 meses. Como uma empreendedora raiz. Como tem que ser. Otimista, apaixonada, com 20 e poucos anos. Mas foram muitos desafios, assim, porque era um produto novo, o consumidor não sabia para que era, uma nova cultura. Até hoje tem gente que nunca viu. Então, assim, esse começo ele foi bem intenso, assim, porque os veterinários super acolheram, os lojistas falaram, nossa, eu preciso disso. Só que o consumidor ficava meio em dúvida, né? Para que serve? Estão humanizando. E não, assim, é uma fralda com a mesma tecnologia, mas ela é toda anatômica, né? A gente estudou, né? Teve apoio de professores de comportamento animal da USP. Então, foi feito com muito carinho, assim, né? De uma tutora para sua cachorra. E maravilhoso, assim, porque a Julie tinha períodos de cio muito longos, com bastante sangramento. Daí foram chegando outros pets em casa pra gente testar, enfim, né? Daí veio a Mel, que era uma York. Daí chegou o Cookie, que eu nunca tinha tido um machinho, né? Que demarca a casa inteira. Sim, nem me fale. Temos um aqui que é tem essas qualidades, entre aspas. Exatamente, a maioria. Daí a gente desenvolveu uma fralda que é uma faixa para os machinhos, que é muito confortável. E aí a gente acho que isso virou nosso DNA, assim, né? Todo perrengue em casa a gente transformava como uma solução, como um produto. E foi indo, assim, a gente teve muitos altos e baixos, né? Normal. E aí, lá em 2015, né, depois de muita jornada aí... Antes disso, a gente já tinha tido 2 desafios, assim, do tipo, vai ou racha, sabe? Assim, putz, acabou a grana, não sei o que fazer e tal, mas a gente conseguia, porque eram quantias que a gente conseguia levantar com amigos, com investidores, era mais fácil. Daí, 2015, a gente chegou num patamar, assim, que não tinha o que fazer. E a gente quase quebrou, né? Eu lembro que o Marcelo chegou pra mim e ele falou, então, acabou. Eu falei, acabou o quê? Acabou a celulose, o gel, acabou o quê? Ele falou, travou a operação, eu não sei o que fazer. E eu falei, nossa, mas você não me avisou, né? Ele falou, tô tentando, que é exatamente isso de trabalhar com, né, marido e mulher. A gente vai virando compadre em algumas situações. E tem coisa que leva a gente pro conflito, porque a gente atua em áreas diversas, né? Então, produção geralmente briga com comercial. Sim, sempre assim. Então, a gente meio que fez ali um acordo de compadre para não brigar e para o casamento não ser afetado. E aí, a gente não conversou, né? Então, as coisas estavam acontecendo, mas ele não tinha como me falar. E aí, acho que foi Foi um caos, assim, eu falo que foi aquela noite escura da alma, sabe? De quase morte, né? De eu falar, cara, aí a pergunta que eu fiz é, como que eu vim parar aqui? Se nos meus planos isso não estava previsto. Eu pedi para ele uma semana, eu falei, me dá uma semana, aguenta firme uma semana, me dá uma semana para pensar. E eu chorei muito, né? Senti muita culpa. Fui para um lugar bem desafiador, assim, de bastante reconhecimento, sabe? De tipo, nossa, como eu negligenciei chegar aqui, né?
E aí foi quando eu despertei. Eu acho que nessa semana aí... Meu filho teve conjuntivite na mesma semana. Nossa. Então, assim, a casa aconteceu. tava caótica. E foi incrível porque me fez ir para esses lugares. Assim, tá bom, eu preciso saber o que tem além da floresta, né? O que tem além que eu não tô vendo. E aí comecei a estudar física quântica, constelação familiar, fui procurar terapia. Então, eu falei, se eu cheguei num lugar que eu não planejei, algo me trouxe até aqui. Algum automático. Eu tô num automático que eu preciso travar. Sim. Preciso de onde eu aperto esse botãozinho do off. E aí foi que eu conheci as constelações familiares, né? Conheci o Theta Healing, enfim, fui fazendo uma porção de cursos muito buscando a autocura. Em uma semana eu decidi que eu ia vender a empresa, porque ela não podia morrer. Daí eu procurei mentores, enfim, para saber como faz um valuation, como que eu sabia quanto que ela valia. Preparei tudo, fiz mentoria com a Harvard Angels, com a Endeavor. Então eu deixei tudo pronto e as pessoas começaram a aparecer. Então, apareceu um cara do mercado me oferecendo para comprar. Só que ele me disse uma coisa que também foi algo que eu falei, eu preciso também trabalhar isso. Que ele falou, eu não consigo te fazer uma proposta. Essa empresa é muito do seu coração. Eu não consigo, ela não tem preço. Eu não, moça, imagina ela ouvir tem isso. Sim. Você não queria ouvir aquilo naquele momento, eu imagino, né? Eu tava na UTI, Você tava desapegando, né? Exato. Mas era muito apego. Muito apego. Era meu filho. Imagino. Meu primeiro filho. Essa altura já com o quê? Quantos anos de empresa? Tinha 10 anos. 10 anos já. E aí, a gente ficou ali namorando, tal, pra ver se ia fechar. E daí... E eu, assim, estudando, né, revendo, entendi que era tudo meu inconsciente, descobri o inconsciente, descobri que ali estão registrados 95%, a gente toma decisões pelo inconsciente, então eu falei, eu preciso conhecer essa Pandora, essa caixa de Pandora. E aí, nesses cursos, eu fui descobrindo muitas coisas, assim, né, que eu não sabia, da minha família, de coisas traumáticas que aconteceram. E que, assim, me davam um pouco de luz porque que eu tinha ido para aquele lugar tão no automático, né? Porque que eu tinha sido movida pelo medo, pela escassez, né? Então, a gente vibra nesse lugar sem saber, né? Porque tá super no inconsciente. Sim. Aí, em 3 meses, eu tava num enterro, assim, da família, consegui um investidor, vendi 48% da empresa, recuperei a empresa, né? E aí começou uma nova fase, um novo desafio, porque depois de 1 mês que eles estavam dentro da empresa, a gente era muito diferente. Então, de novo, né? Lá eu não sabia. Lá eu tinha vontade de matar. Mas hoje eu sei que era um espelhamento de tudo que eu tinha que ver. Meu Sabe, Deus, no lodo? Sei. A nata fez. Ali... Então, ferveu, subiu. Falei, nossa senhora, eu não vou dar conta. Então, foi muito difícil, assim, mas foi, ao mesmo tempo, proporcionalmente, muito maravilhoso, porque nos colocou para nos tornarmos mais profissionais, para olharmos mais para os números, para deixar muito mais essa paixão, essa coisa que nos movia, ela estava atrapalhando, é a paixão, né? Então, que aquilo amadurecesse, e eu pus na minha cabeça que eu tinha que tirar um negócio do meu coração, porque eu tinha que ver como um negócio, não como um filho. E aí foi 1 ano, assim, a empresa, né, voltou a crescer, sempre cresceu, sempre vendeu, só que tinha capital de giro, é o problema de uma indústria, né? Entendi. E aí a gente foi crescendo, mas era eu com os filhos pequenos, né? Eu tinha 2 filhos, então administrar todo aquilo e toda aquela diversidade para mim era bem complexo. E eu acho que o que me ajudou foram as terapias, né? Essas ferramentas quânticas que a gente tem hoje, né? Meditação, comecei a meditar. Eu, nessa época, tive úlcera, esofagite, eu dormia sentada, às vezes, que meu estômago fervia, né? Entendi. E aí, depois de 1 ano, a gente decidiu que não dava certo. E aí, eles não queriam vender, não queriam comprar. E aí, eu falei, então, vou precisar decidir, porque aqui eu não desse jeito eu não fico. Daí, contratei um negociador, porque eu não tinha condições, assim, emocionais, porque a gente tá falando de um filho, de novo. Sei.
E aí, acho que aí foi a grande virada para mim, né? Eu contratei um negociador, contratei um advogado e falei, agora vocês vão negociar e a gente vai desfazer a sociedade. Demorou mais 1 ano, a gente ficou... Nossa. Mas foram providenciais, assim. Tá. Foi incrível, porque a gente foi ficando cada vez mais profissional, cada vez mais... quase virou um corporativo, Entendi, né? Porque não tinha mais aquela coisa da família, né? O time comprou um lado, outro time comprou. Então, assim, foi bem interessante, né? Esse laboratório para mim. Eu consegui descolar do meu coração a empresa, comecei a ver ela como um negócio. E eu acho que nesse lugar, quando você vê a empresa como um negócio, você começa a ficar mais coerente. Hoje eu tomo decisões pautadas em número, apesar de ouvir a minha intuição, mas a minha intuição ela anda em paralelo e não de forma como era antes. Ah, vamos lá, vamos, não sei o quê, vamos, né? Entendi. Muito do ímpeto. E aí eu consegui recomprar a empresa deles. Olha, que loucura. Depois de 2 anos a gente recomprou a empresa. E aí eu falei, agora eu vou vender. Tudo? E daí eu contratei uma nova empresa de gestão. Eu falei, a gente precisa preparar a empresa para vender, porque agora eu vejo ela como um negócio. Então, porque o meu sonho lá atrás, quando eu comecei, que é aquele lugar que eu te falei, que eu apontei minha flecha, era vender um dia a empresa, né? Era fazer o mercado e vender para uma empresa maior. Entendi. E aí a gente se preparou, mas nisso tudo, assim, acho que foi um banho de autoconhecimento, assim, né? Muita leitura, muitos livros, tenho muitas formações energéticas, assim, né? Da gente entender. E hoje eu tenho consciência de que tudo que acontece na nossa família, ela se reproduz no nosso negócio. Olha, isso é muito interessante, hein? Muito. Vou querer entrar muito nisso, Carol, mas para a gente fechar o lance do empreendedorismo aí voltado ao seu negócio, eu fiquei com uma dúvida agora, né? A gente sempre vê que assim, você tem que fazer o que você curte, trabalhar com aquele setor que você gosta. Qual a sua experiência? Como que a gente tem que decidir, então, como empreender? É aquilo que você tem paixão ou pode ser perigoso? É melhor empreender com aquilo que você não é tão apaixonado? O que você diria para quem está pensando nisso? Então, hoje eu acho que tem que trabalhar com alguma coisa que te dê tesão. Tá. Porque se você, nos maus dias, é isso que te segura, de Sim. não desistir. Entendi. Então, eu nunca pensei em desistir, apesar de tudo que aconteceu, de todos os desafios. Então, acho que o grande lance para mim hoje é você misturar aquilo que te dá muito tesão com estrutura. Tá. Você não pode negligenciar por conta do quanto aquilo te amortece, de anestesia. Tá. Não é só o amor que vai tocar o negócio, né? Negócios com o coração precisam de estrutura. Entendi. Então, precisa de gestão, precisa olhar os números mensalmente, precisa ter reuniões. Então, é quase que você... ser um próprio gestor de si mesmo, assim, eu falo. Entendi. Porque você precisa não negligenciar, porque quando a gente tem o coração, a gente faz a planilha dar certo. Vai dar um jeito, né? Faz. Nossa, eu já me vi nessa situação algumas vezes. A gente faz fechar a conta. Faz, porque a gente não quer desistir. A gente não quer falar assim, não deu certo. Entendi. Porque a gente gosta muito de fazer aquilo. Então, acho que quando a gente junta a satisfação de fazer o que se faz com a estrutura de... Uma coisa que deu super certo pra gente é contratar pessoas melhores que eu para fazer gestão. Tá. Então, hoje a gente não tem um CEO. A gente tem um corpo diretivo, que sou eu, Marcelo, mais 2 gestores, um estratégico e um financeiro e um outro sócio. Então, hoje eu tenho um corpo... Uma baita estrutura. Que a gente não decide nada, a gente vai olhar para o financeiro e falar, e aí, o que você acha desse investimento? Eu posso estar aqui morrendo de vontade de lançar, porque eu sei que vai... Nossa, que delícia! Mas ele fala, então, Carol, qual que é o ROI? Entendi, daí já... Tá bom, vou ter que apresentar o ROI. Então, aprendi. Né? Me argumenta. Por causa disso, porque é inovação, não sei o quê. Então, a troca é muito rica. É muito precioso. Então, acho que é isso. Para você não negligenciar, contrate pessoas melhor que você para fazer coisas que você não gosta. Geralmente, quem empreende com paixão negligencia nos números. Tá. Né? Então, acho que os números... Hoje eu aprendi que a prosperidade vem através dos números. Então, se você conhece os números, se você olha para ele todos os dias, mesmo que você não goste, se você não se dá bem com os números, a prosperidade não vai chegar. Tá. Então, olha a planilha, entende a planilha, olha o último número, seja responsável pelo último número do DRE.
dele tá azul, dele tá saudável. É meio que você respeitar os números, né? Exato. Né? Respeitar o que tá ali no papel, que é real, né? Exatamente. Então, acho que é esse pé, a cabeça, né, e o coração aí nesse lugar, mas tem que estar com os pés no chão. Aí eu acho que o negócio com o coração... Porque quando você empreende com o coração, o que eu sinto é que você esparrama e preenche as lacunas que os colaboradores não estão, porque eles estão ali... Não estão ali... Se eles não estiverem tão engajados pelo propósito, eles estão ali para cumprir. É o trabalho, né? É um trabalho, né? Um trabalho, você não pode exigir mais do que isso. Acho que a cultura também é legal. Hoje eu tenho gente que está comigo há 11, 13 anos que se esparramam também. Ah, aqui deu uma lacuna, eu vou lá resolver. Não fica só no meu umbigo, no meu quadrado. Então, acho que o empreendedor com o coração, ele se esparrama, né? Daí, faltou isso aqui. Eu sei fazer. Tá. Eu sei fazer. Eu sei ensinar. Eu sei... Então, acho que é isso, assim. Acho que dá para aproveitar esse equilíbrio, que é o mais difícil. Tá. Você falou de cultura, acho que isso é muito importante. Só para a gente ter uma ideia aqui, então, vocês começaram vocês dois. Hoje, qual que é a estrutura de vocês, de funcionários, de produção? Temos 50 pessoas, né, no time, fora os vendedores agregados, mas como o CLT ele tem 50. Hoje, a gente fabrica em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de produtos mês. E é uma estrutura que a gente acredita muito na cultura. Sim. Né? Então, quando eu vou contratar, eu já falo, você consegue lidar com autonomia, com autorresponsabilidade? Porque aqui eu não vou ficar te cobrando, a gente vai olhar o seu resultado, mas eu não vou ficar aqui dizendo o que você tem que fazer. Eu vou te treinar, e aí você está livre para fazer do seu jeito. Então, é uma cultura muito intraempreendedora e que nem todo mundo está pronto. Mas quem está é maravilhoso, porque cresce junto, ganha no variável. Sim. Então, é uma cultura muito da inovação, do permitir ser errar. Entendi. Né? Que onde tem inovação, você tem que deixar as pessoas errarem, que é muito complexo, né? Como gestora. Muitas empresas têm dificuldade disso, né? Principalmente as maiores, né? As mais, entre aspas, antigas. Eu acho que são estruturas que vão ruir, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de um sistema. Hoje eu acredito que a empresa tem uma alma sozinha ali. Hoje eu estou aqui e a empresa não depende de mim mais. Tá tudo acontecendo, né? Exatamente. Então, acho que... Óbvio que ela já está mais madura, já está com 17 anos, mas eu sinto que eu precisei mudar para ela chegar nesse ponto. Acho que é muito parecido com os filhos. Para o filho ir embora de casa, você precisa dar espaço, né? E tomar o seu lugar, assim. A constelação sistêmica equipara um pouco, né? Essa questão, a gente com a empresa e a gente com os filhos. Então, se você limitar muito e torná-lo dependente, ele não vai voar, né? Então, acho que é bem parecido, assim. Agora, vamos entrar nessa parte que eu fiquei muito curioso. Eu que tive, né? Tava contando antes, tive um burnout e eu procurei várias coisas, me encontrei na terapia. Mas como que você ali sozinha foi dica de alguém, você ir atrás de constelação sistêmica, até de física quântica para se autoconhecer? Como que deu esse start de você começar a pensar essas coisas? Olha, você perguntando assim, eu acho que eu joguei no Google. É mesmo? Olha. Alguma coisa sobre o inconsciente, comecei a ler Jung. Então, assim, eu precisava saber... A minha pergunta é, como eu vim para aqui sem planejar? Então, eu precisava responder essa grande pergunta que me trouxe até aqui. Então, foi muito de pesquisa e descobri o Theta Healing, que é sensacional, que é uma terapia quântica que você faz uma meditação que você entra na onda Theta do cérebro, que é a onda onde você consegue mudar as crenças. É a onda que você não tem filtro. Que é a onda do cérebro que as crianças ficam do 0 ao 7. Tá. Que é uma onda que você consegue, com uma respiração consciente, com uma meditação lá que você aprende, você consegue acessar coisas do seu inconsciente. Então, foi o primeiro curso que eu fiz. E aí, eu esbarrei... Eu com 15 anos, fui parar na igreja evangélica. Tá. Então, eu esbarrei, em muitas crenças. Nossa, você tava no meio de tudo, uma bagunça ali de condições, né? Daí eu percebi que a religiosidade era como uma caixa na minha cabeça, porque eu não conseguia fazer o que tinha que fazer, porque eu achava que tudo que não era bíblico era do escuro. Então, você fica... Ou de Deus ou do diabo. Muita dicotomia, né? Muita dualidade. Então... Eu precisei romper essas barreiras, assim, para me entregar, e as coisas começaram a acontecer, assim. Então,
por exemplo, né, eu ter terminado o meu valuation e aparecer as pessoas tinha tudo a ver com aquilo que eu estava aplicando, que é quântico, você ressoa, né? Você manda para o universo uma ressonância, uma frequência, e ele vem. Eu não precisei ir atrás das pessoas. Então, eu já comecei a aplicar, né? Tudo que eu fazia, eu já auto-aplicava. Entendi. Então, foi... E muita sede de saber, sabe? Eu acho que também ajuda. Eu sempre fui muito do espiritual. Assim, eu gosto do invisível, né? Entendi. De conversar sobre o invisível. É uma coisa que me fascina. Então, por isso, acho que tenha sido mais fácil. Eu sou menos racional. Então, eu sou mais emocional e adoro o invisível, os mistérios, né? Então, me joguei de cabeça, assim. E aí, eu percebi que as coisas começaram a mudar, mas, ao mesmo tempo, os desafios aumentaram. Porque eu trouxe um espelhamento grande para mim, sabe? Um espelhamento. E que foi exatamente esse espelhamento com esses investidores que me fizeram perceber que eu estava vibrando no medo e na escassez. Tá. E aí, a constelação, daí eu fui para terapia. A terapia, ela usava o método da análise transacional, que você identifica os scripts que você criou na infância. Ah, sim, eu tive um pouco disso aí, muito legal. E aí que você fica aquela oscilação do adulto, da criança e do pai crítico. Isso. Então eu aprendi, fiz curso isso de é análise. sensacional. Maravilhoso, né? Quando você toma consciência, eu tô na criança. Então como é que eu volto para adulto? Conto até 10 e volto para adulto, né? É no adulto que eu resolvo. Na criança eu vou ficar birrenta e no pai crítico eu vou bater em todo mundo. Exatamente. Então, chinelada. Então aprendi, assim, fui aprendendo até para não perder a razão, eu era super estourada, né? Então, para eu perder a razão era um minutinho. Tá. E aí fui aplicando e as coisas começaram a se mover ao redor, né? Começaram a se movimentar. Óbvio que foram 2 anos, 2 longos anos. Mas quando eu recomprei a empresa, eu já estava fazendo terapia quântica, já tinha feito cura quântica com a MIT, então eu já estava mais consciente. Então, você toma decisões muito mais conscientes daquilo que você está querendo, né? Você, fazer meditação para você encontrar o seu eu do futuro e você saber quem é a Carol daqui 5 anos, é muito maravilhoso. Dá para fazer isso? Dá, super, Que sensacional. E como que isso funciona, Carol? Claro, deve em linhas gerais, assim, para quem está em casa entender. É uma meditação. Acho que é uma meditação que você tem a visualização. Entendi. Então, tem pessoas que têm dificuldade de visualizar, mas quando você começa a treinar, que é o que o meu professor falou, assim, meu facilitador. Imagina, a gente perdeu a imaginação da criança. Então, tudo que a gente imagina... Então, imagina a Carol que você quer ser daqui a 5 anos. Materializa essa pessoa, materializa tudo, o que tem em volta, quem está em volta, que roupa você veste, como está seu cabelo, como está sua vida, né? Então, essa visualização, e aí a física quântica explica que tudo que você pensa, sente, vira... Você cocria, né? Você materializa seus pensamentos. Como se fosse um universo paralelo. Exato. Para o pessoal que está acostumado a assistir Vingadores. Exato. Ai, maravilhoso. Ou ele. Né? Dark. Também, Dark, nossa, que maravilha. Maravilhoso. Mas é isso, assim, você... Nós somos seres multidimensionais, que estamos vivendo a tridimensionalidade. Então, se você ficar aqui no tridimensional, você vai viver para estudar, casar, pagar boleto, ter filho. Não é isso a vida, né? A gente está aqui para experimentar, exatamente, né? É um veículo da nossa alma. Então, acho que essa expansão faz a gente sempre fazer um zoom out. Tá bom, ponto de vista da minha alma. O que está acontecendo, né? A gente sair daqui do terreno, né? Muito raso. Então, essas visualizações... Nossa, eu já materializei muita coisa visualizando, assim. E que acontecem, legal. Exatamente. E aí, isso é uma coisa que dá para te fazer em casa. Eu meditar... Dá. Fazer um exercício. O ideal seria você fazer algumas vezes com algum instrutor que te ensine a fazer esse caminho do Theta, que é fácil, você se visualizar como um canal que liga céu e terra, que é o que nós somos. Tá bom. Né? Então, a gente se vê como esse tubo de luz. E a hora que você tá nesse tubo de luz, você já tá na onda Theta. Na onda Theta, você consegue fazer, por exemplo, no Theta Healing, afirmações para que o seu cérebro comece a pensar a partir daquelas afirmações. Ou você consegue acessar coisas do seu inconsciente, é bem interessante. E a visualização, quando você estiver nesse lugar, né, do silêncio, da presença, onde os pensamentos já pararam, você se sente, né, uma sensação bem boa, assim, de se sentir um com o todo.
É maravilhoso. E aí você... Que é o que nós somos. Sim. E a gente esquece, né? Sim, sim. Então, quando você se coloca nesse lugar um com o todo, é que você consegue visualizar, fazer um mapa dos sonhos e aquilo... É quase que a lei da atração ali do segredo, mas é de uma forma menos comercial, né? Acho que ali... botar um carro, né? Eu costumo fazer assim... Mais puro, né? Qual a sensação que eu quero com esse carro? Não o carro em si. Porque o universo pode ter algo melhor pra mim. Sei lá, eu posso querer um Audi e ele tem uma Cayenne pra mim. Então, assim, qual que é a sensação que eu quero com isso que eu sonho? Né? Porque a gente tá aqui pra materializar sonhos. Então, foi assim que eu consegui mudar o cenário da empresa. Foi através de visualizações, meditações. Foi muito mais no invisível do que... Lógico que no dia a dia, né? Você tá ali trabalhando e tal. Mas hoje... Eu invisto muito mais tempo no invisível do que no visível. Hoje que eu tenho uma estrutura maior, então eu percebo, né, o sistema, então se tem alguma coisa enroscada. Hoje eu não tenho inadimplência, né? Hoje minha empresa, desde que eu recomprei minha empresa multiplicou por 5. Olha. E de forma leve, não era aquele esforço que era, né? E daí eu acho que é legal trazer, né? Que uma das duas coisas que eu acho que foram bem interessantes que eu acessei com a constelação. A constelação, ela traz o conceito do campo morfogenético, que é essa grande... É o inconsciente coletivo. Tá? Só que a gente está falando aqui do inconsciente da família ou da empresa. Eu sempre dou o exemplo do João de Barro, que nasce sabendo fazer a casinha. Sim. Isso é o campo morfogenético. Ninguém ensina ele a fazer a casinha. Entendi. Ele nasce com isso já. Já tá lá. Quando ele nasce, vem um download. Já baixa. Do arquiteto. Atualizando arquivos, né? Então, acho que é isso, assim. E a gente, quando a gente nasce, a gente traz no nosso DNA todos os registros, principalmente dos traumas e dos grandes méritos, assim, da nossa família. Meu Deus. Pois é. E então, aí, pro bem e pro mal. As duas coisas? Então, fica mais registrado, as coisas são bem contundentes. Então, assassinatos, mortes, aborto, sabe? Essas coisas bem duras. Mesmo que eventualmente durante a minha vida toda nem saiba que isso aconteceu, isso veio junto. Aí tá junto, exatamente. É algo que tá inerente. E aí, você tem, junto com isso, você tem também, sei lá, uma expertise da família, sei lá, uma família de engenheiros, né? Pessoas, uma habilidade, você né? também traz essas habilidades que vêm recorrente. Mas acho que o que a gente mais acessa são os traumas, né? Que antigamente eram segredos, né? Que são os grandes segredos de família, que não se fala disso. Sim. Tem um monte. E aí, na constelação, eu fui constelar a empresa para saber por que a gente estava naquele lugar ali caótico, né? De UTI mesmo, assim, né? Respirando por aparelhos. E aí, o campo, né? Aí eu não sei se você já viu uma constelação. Não. Conta aí pra gente. A gente põe representantes no campo. E aí, essas pessoas é como se elas tivessem acesso à sensação e o sentimento de quem ela representa. Então, por exemplo, vou pôr essa pessoa aqui representando a minha empresa e essa pessoa aqui representando... Uma pessoa X como... X, ela não sabe nem o que ela está fazendo. Tipo, a gente monta um grupo, né? A constelação geralmente é um grupo formado de pessoas que estão ali para isso, para serem representantes. E aí, você escolhe aleatoriamente, que nada é aleatório, né? Uma pessoa que vai representar os elementos que a gente precisa ver. E é como se todos nós temos no nosso campo e na nossa vida todos os sentimentos. A gente sabe o que é raiva, a gente sabe o que é medo. Então é como se você estivesse ali no campo e como o campo tá aberto para aquele sistema, as pessoas sentem o que as pessoas daquele sistema sentem. É muito maravilhoso. É doideira. Mas é maravilhoso, assim. Então, a gente, assim, né, percebeu, por exemplo, a falência é morte, né? Quando a gente fala da falência, é a morte de uma organização. Sim. Então, aí o campo mostrou que, né, que a gente não... No dia a dia, a gente não presta atenção nisso. Que existia ali quase que uma informação que faz com que você repita. Porque, assim, se você tá dentro de um campo...
se você não repete o que os outros fizeram, é como se você não fizesse parte. Então, é a tal da má consciência, né? Tipo, você precisa ter uma má consciência para você romper com esses nós, né? Então, por exemplo, meus pais, poxa, tiveram uma vida média, assim, de muito esforço. Às vezes eu me sinto culpado por ter uma vida melhor. É essa a sensação. Entendi. Tá. É como se eu não fizesse mais parte do clã. Porque eu tô numa vida melhor, minha vida não tem o esforço que eles tinham. Tá. Então, a gente vive isso no dia a dia e no campo isso se mostra bastante. Então, do lado do Marcelo, o pai dele faliu e o avô faliu. Então, é como se ele tivesse que falir para fazer parte. Entendi. Né? Então, e aí ali no campo a gente consegue desemaranhar, né? A gente consegue fazer ali algumas... São falas, não tem nada de mágico, assim. Entendi. Não tem nenhuma varinha mágica. É bem coerente, assim, né? Então, a gente conseguiu perceber coisas que estavam no nosso sistema e que levavam a gente para aquele lugar que a gente tinha ido. Então, na hora que você vê... Você toma consciência, você consegue tomar novas ações a partir de uma nova consciência. E daí você não fica com esse peso de que o meu sucesso vai honrá-los e não o meu fracasso, como eles fizeram, né? Então você muda no inconsciente, né? E aí as coisas em volta mudam. Entendi. E foi o que aconteceu com a gente, assim, né? As coisas começaram a mudar e tal. E daí em 2021 eu vendi minha empresa, 75% da minha empresa. Hoje a gente tem um sócio que é incrível, que é o outro lado, né, do que a gente viveu lá atrás e que deu medo, né, porque eu não queria mais sócio. Mas a gente vive a fase mais incrível, assim, da empresa, né? Leve, fluida, com lucro, né? De forma muito equilibrada, assim, cada um com o seu papel. Então, eu levo o time, né, principalmente os líderes. Todo ano a gente se encontra para fazer uma roda e tomar consciência aí desse lugar, dessas coisas. Então, é o que eu falei, é um empreender bem consciente, assim, né? Bem consciente do nosso papel, da nossa postura, que as decisões sejam todas ecológicas, que façam bem para todos, né? E não só... Não tem essa coisa de ganha-perde, né? Ganha-ganha. Sim. Que é difícil numa corporação, né? Você quer estrangular o fornecedor para ter maior margem de lucro. Total, o tempo todo isso. E isso tem o seu preço, né? Porque você faz isso, você está prejudicando o outro e daí, automaticamente, você traz essa energia para a empresa. Ruim de volta. Exatamente. Agora, precisa ter uma paz interior e um autoconhecimento muito alto e grande para poder fazer isso, né? Que eu já estou preocupado que, putz, o que eu fizer agora vai desencadear nos meus sucessores lá na frente, que, né? Como que a gente puxa esse equilíbrio para não ver preocupado, assim, amarrado a isso, né? Consciência, né? Eu acho que é muito... Cara, o que eu acho que mais mudou minha vida é a presença, né? De eu tomar todas as decisões com muita presença. Independente de se eu vou deixar para os meus filhos, meus descendentes ou não, é sempre perguntar, tipo, isso que eu tô fazendo prejudica alguém? Ou... vai ter uma consequência lá na frente. Eu acho que é adultecer, sabe? De parar de procrastinar essa coisa de tomar consciência das atitudes. É muita consciência, assim, né? E esse lugar é muito humilde. Né? É um lugar de que nada sei, porque eu descubro coisas todos os dias. Né? Eu faço estudos e vou descobrindo coisas todos os dias. Porque eu falo que é infinito, né? Esse mundo. Assim, você abre uma porta, você descobre uma coisa, tem 7. Nossa, imagino. É tipo Dark. Sei, tipo Dark. Aí nossa. você volta. Né? É isso. Porque eu acho que... Mas é nesse lugar que eu consigo experimentar realmente a prosperidade, de fato. Que eu não vejo prosperidade só... no dinheiro. Eu vejo prosperidade, por exemplo, de ter sido o papo que eu tive com a Beth no caminho até aqui, sabe? De ter sido buscada por uma mulher, assim. Uma um carinho, você nem imagina, assim, né? Que legal. A Beth é ótima. Incrível, Mas você não sabe o que é para uma mulher, né? Ser buscada por uma outra mulher. Então, é você ver o amor e a prosperidade em todo lugar, né? Na minha roseira que tá lá transbordando, não só... na conta bancária, né? Que é isso que a natureza nos ensina. Entendi. Né? Assim... Agora uma pergunta do meu lado um pouco geek, que é muito influenciado pelo meu filho. Você acha que rola, eventualmente, em algum momento da humanidade, a gente acessar esses universos paralelos ou não?
Acho que ele já é possível hoje. É? Como é que faz? Conta pra gente aí. Eu só conheço como o Homem de Ferro fez lá no filme, ou como a gente viu lá no Dark. É que a gente, acho que como a gente vive a tridimensionalidade, a gente acha que a gente vai viver a nova era, por exemplo, no corpo proteico. Tá. Nós temos 7 corpos. 7 corpos? 7 corpos. Esse Agora é só explica pra gente. Você tem o corpo emocional, você tem o corpo etérico, mental superior, mental inferior. Você tem vários corpos. Tá. Então, a gente consegue experimentar a nova era, experimentar essas viagens, né, astrais, que eu acho que são viagens astrais, quando se acessa, por exemplo. Quando eu me acesso daqui 10 anos, Não eu deixa tô de num ser... universo paralelo. Entendi. Que eu tô criando. Tá. E que eu sou responsável por isso. Que talvez a minha alma deseje chegar até lá, né? Hoje eu sou a pessoa que eu visualizei há 4 anos atrás. Eu sou essa pessoa, né? Então, depois que eu voltei da meditação, eu me olhei no espelho e falei, gente, eu não me reconheço mais. Né? Porque eu não sou mais isso. Porque a gente vai se condicionando. Entendi. A gente vai criando cascas. Então, hoje eu consigo viver e experimentar lugares, né? Por exemplo, eu fiz um curso que é sobre a cosmoterapia maia, que a gente fala sobre o calendário ancestral maia, onde a gente visualiza o nosso, como se fosse o nosso escritório no etérico. Olha. Então, quando eu quero criar algo da alma, assim, que venha muito da alma, eu medito e vou para esse lugar. Entendi. E é lá que eu acesso essas coisas que não estão aqui, né? Que é a inovação. Entendi. Né? Então, é esse lugar de você ir e voltar. Então, para mim, o universo paralelo ele já é possível no agora, assim, né? Desde que você tenha consciência que é com o terceiro olho que você vai viver, não é com os olhos físicos, né? Então, boa notícia que eu tenho para te dar. Olha só, hein? Agora meu filho Lucas, vai ser legal assistir esse Homem-Formiga aí no universo quântico, Quantum Mania, vai ser mais interessante saber dessas coisas aqui com a Carol. E as crianças têm muita facilidade para acessar. Então, tem coisas que eu faço com os meus hoje que, eles vão e ficam e vê aquilo, é verdade, sabe? Nossa, eu vou ter que contar uma agora, ele vai me matar, mas meu filho, ele acordou um dia, ele começou a me perguntar, ele quer assistir muito esses filmes também, né? Me fala qual que é o seu nome. Eu falei, por que qual é o seu nome? Fernando Tuller. O que você é meu? Eu falei, sou seu pai. Nossa, pai, é que eu acordei hoje com a sensação que eu tava no universo paralelo. Ai, então, que demais. eu queria saber se era todo mundo mesmo que tava aqui ou se era um outro universo. Que doideira, né? Tem um filme, né? Que eu acho que ele vai pro futuro, né? Que daí ele encontra o filho, enfim. Tem um filme... Ah, é? Olha só. É um filme bacana, mas... As crianças, quantas ele tem? 12. Então, essas crianças já estão nesse lugar, né? A gente aqui nós precisamos nos acostumar, eles já estão, né? Eles já tem esse download. Sim, sim. A gente precisa incorporar, né? A gente precisa entrar lá. A gente precisa ser atualizado. A gente precisa dar o ok no download. O deles está automático, Deles não tem o permitir, mas é super possível, assim. Eu fiz um estudo sobre os dragões, né? Que você vê os dragões, a figura dos dragões, em lendas milenares. Na China, tem muita coisa de dragões. E aí fui fazer um estudo com o pessoal que eu estudo a nova era, né? A transição da nova era. E aí, por esse estudo, a gente aprendeu que os dragões existiram na 3D, eles ajudaram os humanos, né? E você tem aquele filme até, né? Do Treinando Seu Dragão, né? Muito legal. Que já foi daquele jeito, né? Um dia lá atrás, e que distorceram tanto por conta de poder e por conta, né, de escravizar, enfim, que eles existem, mas eles existem na 5ª dimensão, eles existem de forma etérica, né? Então, você consegue se conectar com essa energia de forma etérica, né? Através da visualização mesmo. Se eu contei isso para meus filhos, nossa, eles... Piraram. Tem nome, eles visitam um dragão, é uma maravilha. Que legal, que legal. Mas são infinitas possibilidades, né? Agora, para quem quer estar mais próximo disso, Carol, dá umas dicas aí pra gente começar a exercer mais no dia a dia, assim. Eu tô começando do zero, o que eu procuro, o que eu preciso ler mais, de repente, para aprofundar mais isso. E exercícios que no dia a dia eu possa fazer, de repente, para estar mais próximo disso. Olha, um exercício que é fácil, que é a respiração consciente. Que é sentar num lugar confortável, de preferência que não tenha, né, barulho, interferência. E aí você ir tomando consciência do seu corpo, né?
e respirar em 5 tempos, soltar em 5 tempos. Aí você faz 5 tempos, segura 5, solta. É você sentir essa tecnologia que está disponível, que a gente faz no automático, que é respirar. Sem respirar a gente não vive. Então esse respirar já te coloca no adulto, né, naquele lugar que a gente falou, e já te traz muita presença para tudo que você vai fazer. Então, só do respirar, você já evita, por exemplo, uma crise de ansiedade, você já evita ir para esse lugar do medo, né, da ansiedade, porque a ansiedade é o medo do futuro. Sim. Né? Mas o que eu posso fazer com o futuro? A não ser visualizar, né? Não posso fazer nada. Então, o que eu posso fazer agora que vai trazer esse futuro que eu desejo? Acho que a gente não pensa muito nisso, né? Sim. Qual a atitude que eu tomo agora e que vai me trazer o que eu desejo? Estudos assim que eu acho que me ajudaram bastante sobre cura quântica, sobre precisa gostar, né, desse assunto. Sim. Mas a teoria dos 100 macacos, que estuda o campo morfogenético, que é interessante para a gente saber o que tem a mais ali que não é visível que influencia a gente, né? Em tudo que a gente vai fazer, então, vou me casar e vou ter uma família. Todo o registro do meu campo vem. São 2 sistemas que se cruzam. Então, existe ali um campo onde a gente vai acabar espelhando todos os nós não resolvidos, todos os nós que precisa desatar. A constelação sistêmica não é difícil de entender, assim, de compreender, e é gostoso de ler. Tem o livro do Bert Hellinger, que é o fundador da família Stelling, que fala sobre a vida dele, né? Então, a vida dele é incrível, né? Ele desenrolou a constelação familiar também para autocura e chegou em muitos países aí. Então, eu acho que esses estudos fazem a gente sair da tridimensionalidade e tomar consciência de que somos multidimensionais, que a gente tem essa capacidade que a gente não usa. Pois eu adorei isso de multidimensional. Muito legal. É maravilhoso mesmo. Empreender nesse lugar é bem gostoso. Boa. Empreender nesse lugar é bem gostoso. E agora eu tô curioso, né, o que você puder falar, claro. Como você se imagina agora? Então vamos ver na sua imaginação como que você quer estar daqui a uns anos, né? O que você imagina para Carol? Então, assim, a minha alma está ressoando muito de esparramar isso, né? De que eu consiga ser uma líder de cura. Eu acho que hoje é o meu maior objetivo. E quando eu falo cura, é a reconexão. Né? Não estou falando de cura física e tal. Estou falando dessa reconexão do ser, né? Então, eu faço isso com o meu time, por onde eu vou. Estou aqui, nem sabia que ia chegar nesse papo. Então, assim, você percebe que tudo leva, né, para esse assunto, né? Com qualquer pessoa que a gente consegue conversar sobre isso. Sim. Mas me tornar, assim, algo que traga essa boa nova, que é possível ser uma líder de cura, que é possível ter uma empresa que cura e que gera burnout. Sim. Né? Ter um espaço amoroso. Então, acho que eu estou indo para esse caminho assim, de ser uma facilitadora de constelação. Acho que a constelação para as empresas, o meu TCC da pós-graduação é sobre o campo morfogenético na falência, nas empresas, como isso impacta, como que a gente pode mudar aqui no invisível e as coisas se reorganizarem de forma energética, né? Que a gente precisa olhar, que é esse empreendedorismo do invisível, né? E falar também sobre a importância de a gente não ter só métricas masculinas no mercado, assim, na empresa, mas ter métricas femininas, que é como eu estou me sentindo, se isso faz sentido o que eu estou fazendo, se isso celebrar, a gente esqueceu de celebrar, então a gente bate a meta, dobra a meta no dia seguinte. É muito masculino. Já não vale mais, né? Não celebra, né? Então, eu sinto que o meu caminho está indo para esse lugar, assim, né? Eu devo vender, a minha expectativa é vender 100% da empresa, né? Ou ficar só com um pouquinho, só talvez trazendo inovação ou desenvolvimento humano, mas me imagino essa nova senhora lá do futuro, transbordando mesmo, né? Toda a minha história. Acho que minha história é uma medicina para mim, né? E deve ser para outras pessoas. Sim. Então, que a história contamine e que façam as pessoas tomar consciência de si mesmas, assim, e viver essa... Agora, o que você falaria, até pela sua experiência, quero puxar um pouquinho o que você citou no começo, de ter passado pela igreja evangélica,
Que a gente é um país muito evangélico Sim. e muito preconceituoso, Sim, né? sim. Então tem muita gente que acha que você começa a meditar, começa a experimentar essas coisas, você tá, né? Tá, É do demônio. é do demônio. É. O que você diria para essas pessoas, assim, né? Como é que a gente pode vender melhor, digamos assim, a neutralidade Sim. disso, né? Como é uma coisa humana, de repente. Sim. Olha, eu vou te falar que parte do que eu vivo hoje, assim, hoje eu me sinto plena. Tá. Né? Uma sensação de plenitude mesmo, assim, de... Uhum. Hoje eu cheguei onde eu setei lá 17 anos, então isso é muito gostoso. Tá. E eu só consegui chegar aqui porque eu me tornei... Eu fui atrás da autonomia espiritual. Tá. Né? Eu fui muitos anos condicionada ao que o outro acha, ao que o outro acha que é errado. Eu acho que a Bíblia é um pedaço de uma coisa muito maior. Né? Então... O fato de eu ter me aberto para ver o que tem... É muito... A sensação que eu tenho, assim, deve ser igual dos índios do Xingu, assim, dos índios que vivem lá no centrão, que vê a floresta e fala, tá bom, o que tem atrás dessa floresta? O que tem nos livros apócrifos que não estão na Bíblia? E que também foram escritos por seguidores e por apóstolos. Por que não estão ali? Então, ali é uma verdade, né? Eu não deixei de acreditar, né? Minha relação com Cristo só... se multiplicou, né? Hoje o amor fraternal é o que ele me ensina, que é olhar, né, amar o próximo como a ti mesmo. Para mim essa é a grande mensagem, resumo, né, do Evangelho. É o amor. Mas hoje eu me conecto muito com Maria Madalena, que tiraram da gente essa potência do feminino, que ela era a principal apóstola dele. Então eu leio os Evangelhos de Maria Madalena, eu estudo o Jesus histórico. Vai estudar. Vai ver, assim, tem um documentário que me ajudou bastante, por mais que seja, né, assim, que não seja tão científico, mas tem um documentário do Morgan Freeman que fala Quem é Deus? Que é sensacional, porque ele pergunta para todas as religiões qual o ponto de vista a respeito do apocalipse, da morte, e aí você percebe o quanto o que a gente sabe que tem um vizinho, a verdade tem um vizinho bem minúsculo. Fui estudar o xamanismo, que vem muito antes, né, de todas essas religiões, foi a primeira religião. Então, acho que é expandir para ganhar essa autonomia espiritual e de não achar que você precisa. Você pode até ir à igreja para se conectar com a egrégora que tem lá de amor e de paz, e que é uma delícia, de louvor. Da comunhão, de ter amigos ali, mas que não seja o lugar que você acha que só ali você encontra Deus. Entendi. Que você possa achar Deus em você, né? Porque nós somos centelhas divinas. Então, a autonomia espiritual me ajudou a chegar onde eu cheguei, a ressignificar a questão do dinheiro, que a igreja fala pra gente que o rico não entra no reino do céu, que mais fácil o camelo passar, né? Tem um monte de coisa. Então, se você não ressignificar essas crenças, o dinheiro não vai chegar. Entendi. A prosperidade que eu falo não é nem o dinheiro, mas a prosperidade, uma vida próspera, não vai chegar. Porque você mesmo vai... A gente é que coloca as limitações para as infinitas possibilidades. Sim. Se somos seres multidimensionais, a gente tem infinitas possibilidades a nosso favor. A gente pode viver a vida que a gente quiser. Você não mudou? Sim, mudei E totalmente. é maravilhoso. Nossa, outra pessoa. Que quanto de condicionamento tinha no seu eu do... É quase uma morte. Nossa, não é uma morte. É uma morte, um renascimento. Sim, Porque talvez você estivesse ali condicionado a agradar o pai, a mãe, a sociedade, enfim, a gente fica tentando, é a criança, né? Tentando agradar a todos. Então, você perde a sua essência, né? Aquilo que você tem de verdade, que é a sua missão no mundo. Né? Você está aqui espalhando as boas novas, né? Dando liberdade para as pessoas contarem suas histórias. E o quanto é rico isso hoje, né? Sim. No mundo que a gente está vivendo com a internet aí voando. Não, e que as crianças também possam, desde já, ter esse olhar, né? Para que não vivam nesse automático, né? Que acho que a nossa geração, principalmente, viveu muito nisso, né, Sim. Carol? Que ser bem-sucedido é você arrumar um bom emprego, né? Primeira boa faculdade, se matar de bom trabalhar, emprego, não ter tempo. Não ter tempo é normal. Aí você compra um apartamento, você vai lá e se endivida e compra um maior. Nossa Senhora. Aí você tem um carro, você para pagar o carro, você se endivida de novo. Tipo, é uma corrida dos ratos, né? Não, eu super mal, depressão, ansiedade. E gente ao meu lado fala, não, é normal isso mesmo. Todo mundo que tá no mundo corporativo Toma é assim remédio. mesmo. Eu tomo um remédio há 20 anos, tranquilo. Isso Como não é tranquilo, normal. né?
O que é mais louco, né? Porque as sensações e as emoções são o nosso maior instrumento para viver as coisas que a alma quer viver. Então, tudo que me entusiasma, se você for na etimologia da palavra entusiasmo, é Deus em você. Então, tudo que me entusiasma, eu preciso ir. E o que a igreja me ensinou? Que o coração é enganoso. É verdade. Eu falei, cara, não, é a morada da minha alma. Se meu coração quer ir para lá, eu vou. Mesmo que eu bata a cara, tem aprendizado. Se não é bênção, é lição. Então, assim, eu tô aqui para quê? Né? Se eu não aprender, se eu não afiar ali, né? Não vai sair, né? O carvão não vira diamante. Sim, é. Então é sobre e é isso. até contraditório isso, né? Eu entrevistei um grande amigo meu, que hoje é pastor lá nos Estados Unidos, que é o Edwin, dessa história furada que o pessoal falou que eu quero estar no centro da vontade de Deus. Você fala isso, você mata inclusive o livre-arbítrio que ele falou que te deu. Exato, né? Exatamente. Então você fala que não, estou na vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que você esteja aí com o seu livre-arbítrio e faça, né? Então, a vontade de Deus é a sua. É, exatamente. É a sua, daí eu falo, né? Que é a sua vontade que não prejudica ninguém. Isso, é. Então, assim, não é também sair que nem um doido, né? Mas é muito... Por isso que precisa de consciência. Porque eu preciso... Cara, o que eu tô fazendo? Magoa alguém, prejudica alguém? Se magoar... Repensa, enfim, tenta ver uma forma de fazer sem magoar as pessoas, enfim, sem ferir ninguém, causar prejuízo, né? E faça, né? Não espere que Deus tenha uma lista lá, quantos bilhões de 8 bi, né? 8 bi habitantes da Terra, ele tem uma lista lá da vontade para ele, de todo mundo, né? Não é bem assim. Eu acho lindo quando a gente pensa que nós somos o Criador experimentando a vida. Então, se a gente não vive uma vida bem vivida, e para mim uma vida bem vivida é uma vida feliz todos os dias. Né? É com paz, não é sem tempo, sem ver os filhos, no automático, tomando remédio, se dopando para acordar, se dopando para dormir. E aí que eu ia falar que eu acabei perdendo. É que quando você toma um remédio, o remédio ele inibe, é para inibir, sei lá, depressão. Só que os sentimentos todos são inibidos. Daí tá bom, você não tem mais tristeza, mas também você não vai ter alegria. Você tá meio zumbizão, assim. Zumbizão, robozão. E aí você não se conecta com esse lugar da alma, que é Deus agindo, né? Pra mim, esse lugar da alma é... Por que eu vim fazer aqui, gente? Tem que saber essa resposta. Carol, ficaria o dia inteiro falando com você. Também. Que papo gostoso. De verdade, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada a você pelo convite. Agora eu quero que você fale antes, dê o servicinho aí pra gente, de tanto quem quiser encontrar os produtos da Dogs Care e também das suas páginas na rede social pra gente acompanhar esse movimento lindo que você está proporcionando, por favor. Que legal. Bom, da Dogs Care tem o site, que é dogscare.com.br, e tem o @, que é dogscarebr.oficial. E a minha página, que eu compartilho todas essas viagens. É muito legal, gente. Vai lá. Eu comecei a seguir faz algumas semanas, é muito gostoso. Que legal. É carolvaz.empreendedora, que é um transbordar mesmo, assim. É tanto conhecimento que eu acesso que eu falei, não posso guardar só pra mim, senão vira um lago. Muito legal. Sucesso. Obrigada. Muita coisa boa pra você, pra sua família. Obrigada, e que a gente volte a se encontrar nesse ou nesse multiverso aí, né? Vamos. E obrigado a você que acompanha a gente aqui em mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Se você ouviu alguns trovõezinhos aí no meio, é que a chuva tá forte aqui, mas o papo foi muito melhor e muito mais gostoso. Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, acione o sininho aí da rede social, deixe seu comentário e espalhe geral, né? Vamos fazer com que mais gente tenha acesso ao Ponto de Fala e não perca conversas tão inspiradoras e deliciosas como essa que a gente teve com a Carol. Sou o Fernando Tuller, esse é o Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.